Bom dia, Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesta quinta-feira. Quinta-feira, um dia de bênçãos nas nossas vidas, como todos os outros. Mas hoje é dia de falar, de cuidar da área financeira. Colocamos nas mãos do Senhor para que Ele possa abençoar as nossas finanças, abrir portas, para que a gente possa, em nome de Jesus, conseguir administrar, aquilo que Deus tem dado para nós, em nome de Jesus, amém? Mas hoje também é dia de pão diário e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem no pão diário de hoje, amém? E essa mensagem de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 36, os versículos do 3 ao 5. Vamos lá. Se você tiver a sua Bíblia, você acompanha comigo. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco neste dia. Quando Judas, o traidor, que viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Que fim triste, que história triste de uma pessoa que teve a oportunidade de conviver com Jesus, de dormir, acordar, de andar, de fazer a obra, de ver milagres acontecer, de ver Jesus face a face. Que oportunidade, perdeu Judas de ser bênção, ser abençoado, pois ele já foi abençoado só pelo fato de estar ali com Cristo. Ele era um dos 12, você tem noção disso? Ele estava ali, caminhando com o Senhor, sabe, vendo o Senhor de perto, conhecendo aquele homem. Judas teve o privilégio, de ser um dos 12 e também teve o privilégio de fazer a obra. Ele era o tesoureiro da obra. Então, assim, que fim triste. Como nós lemos aqui, a gente vê que Judas, ele, faz um acordo com os homens, com os fariseus, com aqueles homens, com os chefes lá dos sacerdotes, e ele tem uma paga por isso, dinheiro. Ele ganha 30 moedas, Só que nós vemos aqui no mesmo capítulo que há um momento na vida, há um momento, um reflexo ali em Judas, que ele simplesmente pensa: eu pequei contra um homem inocente. Aí ele vai atrás, desse povo, desses fariseus, e aí ele fala: eu pequei, eu errei, eu entreguei um homem inocente, ele é inocente. E aí, simplesmente, ele tem uma resposta. E essa é a resposta que o mundo dá para nós. Se vira. Eles simplesmente responderam assim: o que nós temos com isso? O que a gente queria, nós já conseguimos. Agora, se você se arrependeu, se está arrependidinho, problema é seu. Não temos nada a ver com isso. E aí Judas, ele joga as moedas,
ali no templo. Há uma grande diferença, né? Eu quero só deixar claro aqui entre remorso e arrependimento. Só quero abrir esse parênteses aqui para deixar claro que o arrependimento ele vai focar numa mudança de vida, né? Quando a gente se arrepende verdadeiramente de algo, nós deixamos de fazer esse algo, né? Nós lutamos para não fazer mais isso. Então isso é arrependimento, né? É uma pessoa reconhecer a sua falha e tentar agir de maneira diferente no futuro. Já o remorso, ele é uma dor, né? É uma aflição moral interna. Ela é causada pela consciência de ter cometido um erro, de ter magoado alguém, de ter violado os seus próprios princípios. Então, assim, é uma consciência de erro. E pela pessoa ter a consciência de que errou, ela fica num estado prolongado de angústia. O remorso frequentemente ele aprisiona uma pessoa. Ele aprisiona uma pessoa num sentimento de culpa. Essa pessoa ela passa a ficar triste pelo que ela fez. Então, assim, há uma diferença, né, em se arrepender e ter remorso, que foi, a palavra do Senhor diz que Judas, ele teve remorso do que ele fez. E agora eu quero pegar essa palavra, fechar nessa palavra e trazer uma mensagem, uma reflexão, um aviso, sabe? Seja uma direção, um conselho, seja como você queira chamar. Mas que a gente aprenda com essa passagem aqui de Judas, que o mundo, né, ele tem um brilho, né, que não é o mesmo de Jesus, porque o brilho de Jesus é verdadeiro. O brilho do mundo não, é um brilho falso, é uma pedra, né, falsa. E só que a gente se atrai, né? Nós nos atraímos e muitas vezes nós estamos trocando Cristo, o brilho verdadeiro, por essa luz que simplesmente é uma luz falsa. E nós estamos trocando, né, a Cristo por vários enganos. Aqui, certamente ele cresceu os olhos, né, no dinheiro. Mas nós muitas vezes trocamos por tantas besteiras também, né? A gente troca o amor de Deus, a gente troca a proteção do Senhor, a gente troca a comunhão com Deus por tantas coisas, por tanta, sabe, ilusão, por tanta mentira. Só que esse Senhor do mundo, esse Senhor que engana, esse Senhor é enganador, quando você precisa dele, porque tem um ditado que meu marido sempre usa, né? Ele fala assim, o diabo, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. E é bem isso, quando você precisa dele, né? Quando você precisa de um colo amigo, quando você precisa desse Senhor do mundo, simplesmente o que ele faz é isso aqui. Se vira. Não foi você que me procurou? Não foi você que trocou o seu Deus pelas 30 moedas? Te vira. Problema é teu, sabe? Agora te vira. E é isso que a gente ganha. Porque é isso que o Senhor do mundo tem para dar. Diferente do nosso Deus. Porque quando o Senhor do mundo
quando, né, você vai até ele com remorso e você querendo uma palavra, querendo, né, algo para aliviar o seu coração, você fala, não, eu errei. Ele simplesmente é isso que ele te dá em troca. E o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, quando nós erramos, né, quando a gente precisa de algo, ele fala, eu morri na cruz por você, eu te perdoo. Então, assim, há uma grande diferença. Nós precisamos aprender, né, que Jesus, ele tem que tomar um lugar precioso nas nossas vidas de prioridade. Um lugar o qual só cabe ele. E nós, sabe, não adianta se iludir e querer viver o mundo e querer, sabe, as coisas do mundo, porque um certo dia é isso que você vai ter. Essa resposta, sabe, que você vai ter. O dia que você estiver doente, o dia que você perdeu o seu casamento, o dia que você, sabe, perdeu os seus sonhos, aí é simplesmente isso que ele tem para te dizer. O problema é teu. Você trocou o seu Deus, né? Porque você quis, você veio até mim. Então toma muito cuidado, sabe? Não faça da sua vida, sabe? Não coloque a sua vida em risco, não coloque o seu futuro em risco, não coloque a sua salvação em risco. O Senhor Jesus, ele tem muito para nos dar e ele é fiel, ele é fiel. Enquanto o outro recebe, né? Aliás, paga para tirar a vida de alguém, o Senhor deu a vida dele por alguém, e esse alguém sou eu e é você. Então, não coloque em jogo a sua comunhão com Deus, jamais, sabe? Permaneça, o Senhor, ele é maravilhoso, ele é perdoador, ele é fiel, e não se arrisque, não se iluda pelo brilho no mundo, porque ele é falso, amém? Mas Jesus não, Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele tem poder, sabe, de vida, porque ele é a própria vida. E é nessa rocha, sabe, nessa raiz que nós temos que estar. Não troque jamais a sua salvação. Amém? Glória a Deus. Beijo a todos, fiquem com Deus.